Até que começou aquela coisa da luta pela independência da Angola. Aí tinha três partidos, né? Que era a FNLA, MPLA e a UNITA. A Angola pertencia A Angola a pertencia a Portugal, era uma Portugal. colônia portuguesa, falamos português, Uhum. e até 75, quem era nascido em Angola era cidadão Português. português. Uhum. Depois de 75 é o cidadão angolano. Eu posso ter as duas cidadanias. Eu sou também naturalizado brasileiro Uhum. e eu saí da Angola com 6 anos de idade para 7. Fui para a África do Sul na época da Guerra Civil, saí na última colônia. Os militares tiveram que largar, os militares portugueses, por causa das invasões dos partidos políticos que lutavam pela independência, que eram aqueles três que eu citei. Aí entravam nas cidades, era aquela explosão, matança, mortandade, era chacina. Tu lembra muito dessa parte da sua vida? Lembro, eu quando saí, na noite que a gente saiu, no último comboio, que foi para o sudoeste africano, para a Namíbia, a gente, durante o tempo da guerra, a gente via muita gente morta, muita gente pendurada em árvore, pedaços de pessoas. Mas o teu sentimento de criança. Foi. Olha, quando a gente é criança e já começa a ver aquele despertar da guerra e você tem que viver ali, e a gente muitas vezes ficava em porões por 2, 3 semanas enquanto a cidade estava sendo atacada. A gente fome, não tinha comida, então era uma coisa que parece que a dor vai te acalmando o espírito. E eu, apesar de ser uma criança, eu olhava para minha avó, eu via que ela também ficava de boa, e a grande busca era por libertação. A gente não pensava em deixar o país, mas depois chegou um ponto que se não deixasse, os militares mesmo alertaram que quem ficasse lá de pele mais clara que ia ser morto. Então ninguém queria morrer, né? Sim. Então, já milhares de pessoas morreram. Foi uma guerra muito sangrenta, que durou mais de 35 anos de guerra civil. E é o país com o maior número de mutilados de guerra, por causa de minas. E a gente foi para a África do Sul. Chegamos lá, estrangeiros, então a gente ficou num campo de refugiados, no deserto, durante o dia 50 graus, sensação térmica de forno, e à noite congelante. E eu Foi toda a também, sua família. toda a minha família e várias famílias que saíram nesse último comboio. Foi um comboio, acho que tinha uns 100 e poucos carros, Aham. E isso escoltado pelo próprio exército. escoltado pelo exército, até chegar na fronteira com a África do Sul. Ficamos lá por um tempo no campo de refugiados, até que as crianças, uma hora, foram distribuídas para colégios adventistas. Os adventistas iam lá fazer oração, iam evangelizar o povo, levar alimento. E eu fui para um colégio em Heidelberg, perto de Johannesburg. Fiquei um ano esperando que a minha família me achasse, e um belo dia eles me acharam. Naquela época não tinha muita comunicação, era telefone, e eles nem sabiam direito para onde é que eu tinha ido. Mas como que foi essa separação? Vocês estavam num campo de refugiados, e daí a partir desse campo de refugiados, esse pessoal ele vinha recolhendo as crianças e levando para Não, que colégio? vinham recolhendo, eles começaram indo evangelizando. Aham. Eles viram que tinha muita criança e que o governo sul-africano tinha liberado para crianças desacompanhadas, que não era o meu caso, nem dos outros, mas a gente foi como criança desacompanhada, que fomos para... os adventistas ficaram tutores, então a gente podia ficar sobre assim, a proteção deles. Entendi. Só as crianças. Era como se a família de vocês entendesse que seria mais seguro para vocês Sim, estar com eles, exatamente, entende? porque ali não tinha muita alimentação, e Aham. como não tinha um documento também para entrar no país, daí começaram as empresas a ir buscar pessoas para trabalhar. Tinha um tio que era engenheiro, foi trabalhar numa empresa.
O outro meu tio foi trabalhar também na outra empresa. Aí, quando empresas viravam sponsors, aí conseguiam um salvo-conduto, que era um documento, dizendo que eles se responsabilizavam por aquela pessoa, que iam pagar um salário, que ela poderia sobreviver no país com o salário e poderia ter uma vida de refugiado, de guerra. Daí, refugiado até conseguir a extradição para Portugal. Entendi. Tinha um período. Imagina, naquele nosso comboio era de 500 pessoas, mas tinha outros comboios chegando no país. Porque tinha muitas pessoas que já estavam lá em campos. Então, a África do Sul armou com o consulado lá, a Embaixada de Portugal, para extraditar essas pessoas. Muitos gostaram de ficar lá, como eu tenho família que mora em Joanesburgo até hoje. E outros foram para Portugal e eu fiquei uns 3 anos no colégio interno até sair a vez de nós irmos para Portugal, eu com a minha avó. Aí a minha tia, os meus tios ficaram lá, foram depois. Mas durante esse tempo eu fui alfabetizado em inglês, aprendi a falar inglês, aprendi a falar um pouco do afrikaans e também aprendi as leis básicas da vida, de sobrevivência, muito cedo, que na diversidade, na dor, no sofrimento, eu vislumbrava em querer ser uma pessoa notável para poder ajudar a minha família, porque eu olhava para a minha família sempre com medo que a polícia fosse pegar eles, porque apesar de estar com esse salvo-conduto, mas havia batida de polícia sul-africana, quando diziam, lá tem refugiados, então, ilegais. Muitas vezes, na casa de um parente meu que já estava lá, que já tinha documentação e nós não tínhamos, quando havia as batidas de polícia, a gente tinha que se esconder, sabe, assim, embaixo de roupa suja, se fingir de morto, sabe, porque havia essas batidas. E houve momentos, assim, muito tensos, sabe, que eu me lembro. Mas tudo serviu. Eu sou, como dizem, um incorrigível otimista. Então, eu sempre vislumbrava que aquilo era um filme, que aquilo era uma história, que logo, logo eu iria, sabe, estar numa situação melhor, e foi o que aconteceu. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e o outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!